Em dezembro de 2005, Banaz Mahmoud, de 19 anos, contatou a polícia de Londres. A jovem disse que estava sendo vigiada há vários meses e no dia anterior descobriu que estavam tramando para ceifar sua vida. Ao saber disso, ela fez uma lista contendo os nomes de 5 membros de sua própria família, que, segundo ela, seriam os responsáveis por cometer o crime. Mas os policiais não levaram suas palavras a sério e, infelizmente, não demorou muito para descobrirem que isso foi um grande erro. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço desde já que deixe aí o seu gostei e se inscreva no meu canal clicando no botão vermelho que tem abaixo escrito inscreva-se. Peço também que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica e você pode vir aqui sempre consumir um conteúdo de qualidade. E caso ele não envie a notificação, me siga lá no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela, porque lá eu sempre aviso dos vídeos novos. Então, dados os recados, vamos pro caso. A família Mahmoud fugiu do Iraque para o Reino Unido em 1995, quando Banaz tinha 10 anos. Além dela, seus pais tiveram mais 3 filhas e um filho. A mudança não afetou de forma alguma a opinião da família, permanecendo fiéis às suas crenças e mantendo suas tradições. Eles não pretendiam mudar sua forma de viver, mesmo estando em uma nova localidade. Então, aos 17 anos, Banaz se casou contra sua vontade, com um homem 10 anos mais velho. Ele havia chegado do Iraque pouco antes do casamento, não falava inglês e nem tinha alfabetização básica. A própria garota o descreveu como uma pessoa com um modo de pensar preso em algum lugar dos anos 50. Quase desde os primeiros dias, o marido começou a repreender Banaz constantemente. As agressões físicas e verbais ocorriam quase todos os dias. Várias vezes a jovem tentou deixá-lo, mas sua família a obrigou a manter o casamento. Apesar da atitude repugnante do marido de Banaz, o divórcio era considerado uma vergonha. Incapaz de encontrar apoio nos seus familiares, Banaz contactou 2 vezes a polícia, mas mesmo assim foi ignorada. Os policiais nem sequer se preocuparam em questionar o marido dela sobre os ferimentos encontrados em sua esposa. Então 2 anos inteiros se passaram antes que a menina decidisse finalmente romper de vez a relação e voltar para a casa dos pais. Isso aconteceu em junho de 2005 e seria o primeiro elo das correntes de eventos que levariam ao fim da vida de Banaz. Pouco tempo depois de terminar o casamento, a Banaz acabou conhecendo por acaso um homem chamado Hamad Suleimani. Eles gostaram um do outro logo de cara e trocaram os números de telefone, mas eles tinham que manter essa sua relação em segredo e eles só se comunicavam 2 vezes por dia. Bem cedo pela manhã e muito tarde da noite, para que assim ninguém desconfiasse de nada. Suleimani era completamente diferente dos homens que Banaz estava acostumado a conviver. Ele era calmo, razoável e sempre educado. Suleimani tratou a garota com muita gentileza, o que imediatamente conquistou seu coração. Sua relação pelo celular durou alguns meses e eles começaram a sonhar com seu casamento e a inventar nomes para os futuros filhos. Essas fantasias mantiveram Banaz forte e não permitiram que ela cedesse à pressão e ódio que sua família a submeteu, nunca tendo aceitado o fato dela ter deixado o marido. No início de outubro de 2005, a jovem começou a perceber que estava sendo seguida. Quando se movia pela rua, era constantemente seguida por um carro ou por algumas pessoas. Pela aparência dessas pessoas, ela presumiu que eram imigrantes vindo de sua terra natal. Em 10 de outubro de 2005, Banaz contatou a polícia, onde durante uma conversa de 2 horas, contou ao detetive de plantão detalhadamente sua vida com o marido, os ferimentos que recebeu dele, a insatisfação de sua família e a vigilância que havia começado. Ela enfatizou diversas vezes que temia por sua segurança e disse que se algo acontecesse com ela ou com Hamad, a culpa seria de seus parentes. No final da conversa, Banaz perguntou: "O que podem fazer por mim?" Em resposta, o detetive disse: "Você nos deu uma orientação para investigar, mas devemos verificar tudo." Na verdade, o que aconteceu foi que os policiais pegaram aquele depoimento e enfiaram no fundo de uma gaveta, ignorando completamente o que a Banaz disse. Eles nem sequer questionaram a família dela ou seu ex-marido. E a denúncia só foi formalizada
vários meses depois. No início de dezembro de 2005, Banaz e Hamad concordaram em se encontrar perto de uma estação do metrô em Londres, onde foram avistados pelas pessoas responsáveis pela vigilância da jovem. A informação sobre essa vergonha foi imediatamente transmitida ao pai dela, e naquela mesma noite, um conselho composto por todos seus parentes homens que viviam em Londres reuniu-se na casa da família Mahmoud. Durante uma acalorada discussão sobre as ações de Banaz, que eles consideraram inadequadas, seu tio Ari Mahmoud disse que para restaurar a honra da família, Banaz deveria pagar com a vida. A jovem que ouviu a conversa entrou mais uma vez em contato com a polícia e forneceu uma lista de 5 pessoas que concordaram em participar de sua morte. E novamente, nada foi feito. 2 semanas depois, o pai de Banaz conseguiu convencê-la a ir até a casa de um familiar, dizendo que quando estivessem lá, eles iriam conversar sobre o divórcio dela. Quando chegaram lá, um homem chamado Bubakir Mahmoud, provavelmente um primo da Banaz, fez com que ela bebesse conhaque e ficasse sentada na sala assistindo TV junto com ele. Porém, a jovem acabou se virando rapidamente e percebeu que seu pai havia colocado luvas de látex e estava com a corda na mão. Percebendo que seu pai muito provavelmente planejava ceifar sua vida, a jovem saiu correndo desesperada, tentando fugir do local pela porta da frente, mas a porta estava trancada. Então, ela no desespero pulou pela janela, o que lhe causou vários ferimentos. E depois dessa fuga desesperada, ela conseguiu chegar a um café próximo onde desmaiou. Os médicos que atenderam a ocorrência a levaram ao hospital, cuja equipe acionou a polícia. Quando Banaz recobrou a consciência, ela ligou para Hamad e lhe pediu que fosse vê-la. Depois de ouvir a história da vítima, a policial Angela Cornes não acreditou nela e a chamou de altamente dramática. Em vez de ajudar, a policial disse a Banaz que consideraria processá-la pela janela quebrada. Após receber alta do hospital, ela foi morar com Hamad. Eles comemoraram juntos o início de 2006, mas em meados de janeiro, a família Mahmoud começou a persuadir Banaz a voltar para casa. E em 22 de janeiro de 2006, na rua, 3 homens tentaram agarrar Hamad e empurrá-lo para dentro de um veículo. Ele conseguiu reagir e denunciou o incidente à polícia, mas mais uma vez foi ignorado. 2 dias depois desse incidente, Hamad e Banaz, que havia voltado para a casa de seus familiares por temer pela vida do namorado, deveriam se encontrar na delegacia onde juntos fariam uma denúncia para a polícia, mas a Banaz não compareceu. Então, no dia 25 de fevereiro de 2006, Hamad foi até a delegacia sozinho e denunciou o desaparecimento de sua namorada, dizendo que muito provavelmente os familiares dela haviam feito alguma coisa. A princípio, os policiais se recusaram a aceitar aquela denúncia, mas foram falar com os familiares da Banaz, e quando conversaram com o pai e a mãe dela, eles disseram que sua filha saía a hora que queria e voltava quando bem entendia, passando vários dias na casa de amigos e eles não tinham muito como saber onde ela estava. Sendo assim, os policiais simplesmente aceitaram aquilo como a mais pura verdade e foram embora. Para forçar os policiais a fazerem seu trabalho, que eles estavam obstinados a não fazer de forma alguma, Hamad teve que ir à delegacia por vários dias e tentar provar que nas 5 vezes que sua namorada recorreu à polícia, ela queria ajuda e não estava ali apenas por diversão. Os esforços dele acabaram dando resultado e o caso de Banaz Mahmoud foi levado ao conhecimento do Departamento de Investigação de Homicídios e Crimes Graves, e a inspetora-chefe Caroline Good foi nomeada para liderar a investigação. Essa inspetora não só teria que corrigir os erros dos seus colegas descuidados, mas também lutar contra a grande comunidade curda em Londres, que estava pronta para proteger os seus representantes a qualquer custo. Acreditando que Banaz poderia estar viva e que ela deveria estar sendo mantida à força em casa, a inspetora Good organizou buscas em grande escala em propriedades associadas à família Mahmoud. Os suspeitos, pai e tio de Banaz, bem como seu ex-marido, foram intimados para interrogatório. A busca começou por outros 3 homens da lista que a menina forneceu à polícia em dezembro de 2005. Omar Hussein, Mohamed Ali e Mohamed Han, todos eram primos de Banaz. No total, Caroline Good chamou a atenção de 30 pessoas. Todas elas foram presas e interrogadas durante as buscas, e mais de 20 veículos e 300 celulares foram apreendidos.
Absolutamente todas as pessoas que foram interrogadas tentaram ao máximo atrasar a investigação. Muitas delas mentiram na cara dura dizendo que haviam visto a Banaz nos últimos dias, e outras, como a mãe da garota, simplesmente não quiseram falar com as autoridades, ficando em silêncio. E muitas outras pessoas também disseram que ela havia fugido por conta própria e os policiais estavam perdendo tempo. E percebendo que ninguém iria colaborar por vontade própria, a inspetora Good pediu autorização para colocar uma escuta dentro da cela dos 3 que haviam sido presos: o pai, o tio e o primo da Banaz. Naquela época, o pai e o tio de Banaz, assim como Mohammed Han, permaneciam atrás das grades. Os outros 2 da lista conseguiram fugir para o Iraque. Para o horror dos detetives que monitoraram as escutas, os 3 que estavam detidos não só não se arrependeram do que fizeram, como literalmente saborearam os detalhes da morte de Banaz. A partir das suas conversas, ficou claro que na madrugada de 24 de janeiro, a família Mahmoud deixou deliberadamente sua casa, permitindo que Ali, Hussein e Han entrassem. Lá eles atacaram a menina e a submeteram a agressões durante 2 horas. No final, Han amarrou uma corda no pescoço dela e cortou seu ar. Ao falar sobre os últimos minutos de sua vida, Rama não conseguiu conter o riso. Nesse momento também estava na casa a prima da vítima, Dana Amin, que ajudou os criminosos a colocar o corpo de Banaz em uma mala. Ari Mahmoud a arrastou para fora de casa até um carro que o esperava nas proximidades, e Rama acrescentou que passou um carro da polícia, mas eles não prestaram atenção à mala de onde saíam cabelos e um cotovelo. Então a mala foi retirada de Londres. Trechos dessa conversa indicavam que eles haviam se livrado do corpo da garota em uma casa com jardim localizada em Birmingham. Então, conseguindo rastrear os telefones deles e também tendo a informação dessa casa, a inspetora Good enviou um helicóptero para sobrevoar a área e tentar encontrar algo que indicasse onde o corpo estava. Dada a vastidão da área, seria muito complicado para as autoridades encontrar algo, mas os próprios criminosos continuaram falando sobre o crime e deram uma pista muito interessante. Eles disseram que haviam colocado o freezer de volta no lugar. Então, a inspetora Good sabia que agora ela só precisava procurar por um freezer que estivesse num quintal. E aí, ela encontrou o que procurava. Entre os sacos de lixo, um objeto branco se destacava como um ponto muito brilhante, e uma inspeção no terreno confirmou a suposição. Afastando o equipamento pesado, a polícia começou a cavar embaixo do freezer. Revezando-se, eles cavaram o solo, mas quando a profundidade do buraco atingiu seus ombros, todos os policiais pensaram em desistir. Quer dizer, todos, exceto Caroline Good. Ela lembrou claramente as palavras de Mohammed Rama, que disse: "Enterrei tudo tão fundo que só poderão encontrá-lo se houver um informante." Ela convenceu todos a continuar com o trabalho de busca por mais um dia, e no final da noite de 28 de abril de 2006, a mala foi encontrada. Os restos mortais de Banaz estavam em condições extremamente precárias, por isso só puderam ser identificados através de registros dentários e amostras de DNA. Então, em 1º de maio de 2006, os suspeitos do crime foram acusados formalmente. Todos estavam extremamente confiantes de que haviam feito a coisa certa e nenhum deles demonstrou nenhum pingo de remorso. E além disso, a Caroline Good teve que enfrentar novamente a comunidade curda que estava do lado dos homens que haviam ceifado a vida da Banaz para limpar a honra da família. Então, depois que ficou confirmado que as autoridades haviam encontrado os restos mortais da garota, várias pessoas apareceram querendo dar álibis para os criminosos, dizendo que haviam visto eles, que essas pessoas estavam com eles e que não tinha como eles ter cometido os crimes. Cerca de 50 pessoas disseram que haviam visto eles no momento em que eles deveriam estar cometendo o crime, então eles não poderiam ter feito nada. E mais tarde, a inspetora Caroline Good relembrou esses eventos da seguinte forma: "Não senti nada além de raiva, nojo e desprezo por essas pessoas. 50 homens participaram do assassinato de uma mulher e estavam orgulhosos de sua masculinidade." No início de março de 2007, o Tribunal Criminal Central de Londres começou o julgamento contra Bubakir Mahmoud, Ari Mahmoud e Mohammed Ram. O promotor, durante o julgamento, chamou o caso de Banaz de uma execução a sangue frio e sem noção, executada por ordem do pai e do tio da vítima. Em junho de 2007,
o júri considerou por unanimidade os 3 culpados das acusações. O pai da vítima foi condenado à prisão perpétua com a pena mínima de 20 anos até solicitar a liberdade condicional. O tio recebeu pena de prisão perpétua com o mínimo de 23 anos e o seu primo Mohammed Ham também foi condenado à prisão perpétua, mas com o mínimo de 17 anos. Ao entregar seu veredito, o juiz disse: "Para restaurar a chamada honra de sua família, você decidiu que ela deveria morrer e sua memória será apagada. Esse é um crime bárbaro e cruel. Que honra há em um pai que coloca seu status na sociedade acima da vida de seus filhos, própria carne e sangue?" 4 meses após a condenação do trio, a polícia de Londres recebeu a notícia de que Muhammad Ali havia sido preso pela morte de um menino no Iraque. A liderança da Scotland Yard teve que fazer muitos esforços para extraditá-lo, porque o Iraque nunca tinha concordado com tais medidas antes. Mas os britânicos conseguiram o que queriam e em junho de 2009, Ali foi extraditado para o Reino Unido. Caroline Good e a equipe de detetives que trabalhavam no caso Banaz estavam envolvidos na extradição de Ali. Omar Hussein, o último dos 5 criminosos, estava escondido no interior do Iraque, tentando não se mostrar às pessoas. Mas em dezembro de 2009, durante uma discussão com um de seus irmãos, ele foi baleado na perna e foi forçado a procurar ajuda médica. No hospital, a polícia foi chamada e o prendeu, e após sua alta, começaram a prepará-lo para a extradição. Inicialmente, Hussein afirmou que não estava em Londres em 2005 e, portanto, não poderia estar envolvido no caso de Banaz. No entanto, isso foi refutado por dados do Serviço Social Britânico, segundo os quais ele recebia benefícios de refugiados regularmente e sem atrasos naquela altura. Então, em março de 2010, Hussein foi extraditado e o tribunal o condenou à prisão perpétua com pena mínima de 21 anos. Dana Armin, que estava em casa no momento do crime, foi condenada a 8 anos de prisão por ajudar a esconder o corpo da vítima e por obstruir a justiça. Após a morte de Banaz, foi iniciada uma investigação sobre a péssima conduta policial e foram acusados 9 agentes de terem respondido de forma inadequada às queixas da jovem. 7 desses policiais receberam algumas penas, que não fica explicado, e 2 deles foram exonerados do seu cargo. O túmulo de Banaz permaneceu sem identificação por 1 ano e meio, com apenas Hamad Soleimani, Caroline Good e 2 irmãs dela a visitando. O monumento foi pago pelos policiais que trabalharam no caso e pela Organização dos Direitos da Mulher. Hamad Soleimani nunca conseguiu se recuperar da morte de Banaz, e em maio de 2016, 10 anos após o caso, ele se enforcou. Essa foi a sua terceira e última tentativa de tirar a própria vida. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narro os casos e jamais do que acontece. Se você gostou, peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Se quiser apoiar o canal, temos várias opções, como Pix, seja membro, valeu demais, e apoie-se. Vai de você escolher qual delas é a melhor. Por hoje é só, até a próxima e tchau.